Jaqueline e esse é mais um Maná Diário. Eu gostaria de dividir com vocês a minha reflexão sobre a proteção de Deus. A proteção de Deus que transcende as gerações. Nesses tempos difíceis, que não foram difíceis só para nós, já foram difíceis para muitos outros. Eu quero lembrar da história da mulher, a mulher viúva, que o credor vem para pegar os filhos dela como forma de pagamento para escravizá-los. E 2 Reis 4, de 1 a 7, conta essa história. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E aí ele disse: vai, pede emprestada a vasilha a toda a sua vizinhança, vasilhas vazias, e não pede poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deite teu azeite em todas aquelas vasilhas. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, ela ainda perguntou se tinha mais. E o filho respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi até o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. A proteção de Deus para aquela circunstância difícil, ela já tinha começado há muito tempo antes. A proteção de Deus é eterna. A proteção de Deus é eterna. Esta mulher, segundo Joséfos, era esposa de Obadias. Segundo Joséfos, historiador judeu, naturalizado romano, ele diz que todos os indícios, todos os estudos apontam para isso. E também a gente estudando a tradição judaica, a pesquisa que eu fiz, diz que quando não deu mais para Obadias continuar levando comida e água do palácio de Acabe, ele vai fazer empréstimo com Jorão, que era filho de Acabe, para ele prosseguir na tarefa de sustentar os profetas com pão e água. Veio a viúva dele veio dizer ao profeta que, não tendo meios para restituir o dinheiro que seu marido havia emprestado para alimentar os 100 profetas, que, como Eliseu devia saber, ele salvara da perseguição de Jezabel, os credores queriam tomá-la como escrava e também a seus filhos. E por causa dessa dificuldade em que se encontrava, recorria a ele para rogar que tivesse piedade dela. Essa situação é extremamente interessante. É muito, muito renovador de forças a gente saber que Deus, no decorrer da história, tem cuidado de nós, que a fidelidade nos levará a lugares de preciosa observância da graça de Deus. Se a gente voltar um pouco em 1 Reis 18, ainda quando o profeta Elias estava aqui entre nós, a Bíblia diz assim, com a versão King: algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai, apresenta-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi de encontro a Acabe. A fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, homem que amava e temia ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida durante todo o tempo da sequidão e da perseguição de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era uma sidônia com quem Acabe, que já tinha entregue o seu coração ao maligno, havia se casado. Essa mulher sacrificava crianças nos seus cultos.
Ela era filha do rei Etibaal, que era também um sacerdote de Baal. Ela era profetisa de Azera. Ambos faziam toda a sordidez de culto quando cultuavam os seus deuses. Essa era a mulher de Acabe. Esse contexto de extermínio dos profetas que Obadias está vivendo. Ele também estava vivendo dias difíceis, nós também temos vivido. Mas qual foi a postura dele? Como administrador e mordomo no palácio de Acabe, no palácio de Jezabel, ele deu um jeito de esconder 100 profetas de Israel em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os sustentava com pão e água. E segundo a tradição judaica e os estudos do historiador Joséfos, ele, depois de um tempo, teve que pegar dinheiro emprestado para então continuar mantendo lá. Essa história desse homem que era mordomo de Acabe de Jezabel, que viveu no meio dessa condição terrível que era esse tempo, esse homem continuou fiel a Deus. E aqui a Bíblia diz que o homem que amava e temia ao Senhor, ele sabia que não podia deixar que Jezabel destruísse os profetas de Israel. Esse homem, além de ter um coração no Senhor, ele continuou, permaneceu fazendo a obra do Senhor. Não podemos parar. E aí a gente salta para 2 Reis, já com o profeta Eliseu no cenário, e aquela mulher procura ele e diz que tu sabe da minha história. E Deus se manifesta protegendo aquela família, Deus se manifesta protegendo aquela mulher. Deus continua protegendo, não importa o cenário de problemas que estejamos vivendo, Deus continua nos protegendo. Todos os dias eu digo isso ao meu coração, Deus continua nos protegendo. Não importa as circunstâncias. E aquela mulher procura Eliseu, e aquela mulher é honrada. Aquela mulher é honrada no meio da vizinhança dela, que certamente sabia que os credores estavam batendo a porta. Ela pega vasilhas com a vizinhança toda e a vizinhança fica sabendo certamente que aquela mulher saiu daquela condição de devedora, porque o protetor estava protegendo aquela mulher. E a bênção de Obadias, um homem que viveu no meio da história entre Elias e Acabe, entre o servo fiel e o servo infiel e maligno, aparece a figura de Obadias, um homem de Deus, um homem que amava a Deus e que serviu a Deus de todo o coração e que guardou os profetas e que se endividou por causa disso, fez o melhor dele, mas Deus não deixou envergonhado. No tempo da morte dele, certamente as dívidas continuavam. Aquela mulher procura o profeta abençoa aquela mulher enche as vasilhas dela de azeite, aquela mulher vende o azeite, que era um líquido precioso. O uso era muito comum do azeite naquela época. Aquela mulher não só paga as dívidas dela, como a bênção se propaga, porque ela passa a viver daquele azeite. O azeite foi tanto que abençoou a vida dela para além daquela circunstância. Deus está nos protegendo. Não nos cansemos de trabalhar para o Senhor, de cuidar das pessoas, de abençoar as pessoas, porque o protetor é eterno. As circunstâncias são passageiras, os problemas virão, mas passarão, e o protetor proverá o escape. O protetor continua cuidando de nós. Que Deus te abençoe, revigore as suas forças, que você levante dos seus questionamentos, dos seus medos e das suas dúvidas e diga: o protetor que protegeu Obadias, que depois que ele morre protegeu a viúva, que protegeu para sempre a vida daquela mulher, porque ser viúva naquela época não era fácil, mulher sozinha não era fácil. Deus nos protegerá. Segura na mão de Deus e vai, porque o protetor tem domínio de toda a história. Em nome de Jesus, abraça a verdade
que está na mão do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.